Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Além da Vaga, o podcast da Aureon Talent Solutions. Hoje a conversa é sobre um tema que deixou de ser apenas uma pauta de RH e passou a ser uma pauta de liderança, gestão e negócio, saúde mental no trabalho. Com as discussões sobre NR1, riscos psicossociais e responsabilidade das empresas, muitas organizações estão começando a olhar para esse tema, mas existe uma diferença importante entre fazer porque virou obrigação e fazer porque existe uma convicção. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Como sair de uma abordagem superficial e construir ambientes de trabalho mais saudáveis, sustentáveis e produtivos. Para essa conversa, eu recebo a Tatiana, que vai trazer uma visão técnica e prática sobre saúde mental, prevenção, riscos psicossociais e o papel das empresas nesse novo cenário. Tati, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Letícia. Fico feliz de estar aqui. E já confesso, é um tema que eu falo com prazer, mas também com uma certa urgência. A Tatiana, hoje ela é psicóloga e certificada pela NR1. Tati, muito obrigada por ter topado esse convite, né, para participar desse nosso primeiro episódio, lançamento aqui do nosso podcast. Obrigada mesmo por ter Olê, topado. obrigada a você pelo convite. É um prazer enorme, é um tema de bastante urgência. Tati, para começar, por que saúde mental virou pauta de negócio? Por que esse tema deixou de ser apenas uma pauta de RH e passou a ser uma preocupação de liderança, gestão e estratégia empresarial? Saúde mental virou pauta de negócio porque os números deixaram de ser soft e passaram a ser hard. Quando os afastamentos por transtornos mentais crescem mais de 400% em pouco tempo, e o Brasil aparece como o quarto país mais estressado do mundo, isso deixa de ser uma conversa de bem-estar e entra direto na conta de produtividade, turnover, absenteísmo e agora passivo jurídico. Antes, saúde mental era tratada como clima, difícil de medir, fácil de empurrar para depois. Hoje tem CID, tem afastamento documentado, tem processo trabalhista e com a NR1 tem fiscalização. Quando um tema sai do campo da percepção e entra no campo de dado e de risco jurídico, ele automaticamente sobe de prioridade na mesa da diretoria. Não é que as empresas ficaram mais sensíveis do dia para a noite, é que a conta chegou. E a conta dessa vez vem com prazo de pagamento. Eu vejo muito isso também no recrutamento. Hoje, quando conversamos com candidatos, a decisão deles não passa só por salário ou cargo. Eles querem também entender o ambiente, a liderança, o nível de pressão, a clareza das demandas, o quanto aquela empresa oferece segurança emocional para trabalhar. Na sua visão, Tati, o que mudou nos últimos anos para esse tema ganhar tanta força? Três coisas se encontraram no mesmo momento. Primeiro, a pandemia. Ela colocou a vida inteira dentro da tela do trabalho e escancarou o que já estava lá, mas conseguia ser disfarçado quando a pessoa tinha um escape fora do escritório. Segundo, uma mudança geracional real. Profissionais mais jovens não aceitam mais separar a vida de trabalho saudável como duas categorias diferentes. E terceiro, a regulação. A atualização da NR1, que incorporou os riscos psicossociais ao PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos de toda empresa regida pela CLT. Isso deu peso jurídico para algo que até então vivia só no discurso. As empresas hoje, elas estão olhando para a saúde mental por convicção ainda, ou muito por obrigação? O que você acha? As duas coisas. E tudo bem que seja assim, pelo menos no começo. Eu vejo isso quase como uma educação financeira. Tem gente que começa a guardar dinheiro porque é obrigada, INSS, fundo de garantias, e com o tempo desenvolve a convicção de que aquilo faz sentido. Com saúde mental corporativa é parecido. A norma empurra a empresa para a porta. O que ela faz depois de entrar na sala é que revela se virou convicção ou se vai ficar só ali parada, decorativa. O risco está nas empresas que tratam isso só como obrigação e param no documento. Essas vão sentir o impacto dobrado. Vão gastar energia para cumprir a norma e, ao mesmo tempo, continuar perdendo gente boa e tendo passivo trabalhista.
porque cumprir no papel não muda a experiência real de quem trabalha lá. Bom, entrando na NR1, muita gente ainda está tentando entender o que muda na prática, né? Quando o gancho é riscos psicossociais no trabalho, do que exatamente, Tati, nós estamos falando hoje? Risco psicossocial é qualquer característica da organização do trabalho que tem potencial de causar dano à saúde mental e física do trabalhador. Estresse crônico, sobrecarga, metas inalcançáveis, ambiguidade de papel, assédio moral, falta de autonomia, insegurança no emprego, jornadas exaustivas, comunicação tóxica. O que a atualização da NR1 fez, e essa é a parte que pouca gente entendeu direito, foi colocar esses fatores no mesmo patamar dos riscos físicos, químicos e biológicos dentro do PGR. Ou seja, a empresa que já tem o hábito de mapear esse ambiente tem ruído acima do limite ou esse produto químico existe EPI específico. Agora precisa fazer exatamente esse mesmo exercício para perguntas como: esse time está em sobrecarga crônica? Ou essa liderança gera insegurança psicológica? A norma entrou em vigor, de fato, em 26 de maio, depois de mais de um ano de caráter educativo. A partir de agora, tem fiscalização de verdade, com possibilidade de atuação. Eu acho muito importante a gente trazer isso para o concreto, sabe, Tati? Porque muitas empresas ainda associam saúde mental apenas a benefício, palestra ou campanha de conscientização. Mas na prática, o problema muitas vezes está na forma como o trabalho ele é estruturado, né? Qual é o erro mais comum que você acredita que as empresas vão cometer com essa nova adequação? Vou ser direta. Tratar isso como checklist. Vai ter empresa que vai contratar uma consultoria, aplicar um questionário padrão, gerar um PDF bonito com gráficos coloridos e arquivar no SharePoint. E seguir exatamente igual. Isso é o equivalente a comprar um extintor de incêndio e guardar ele lacrado no armário sem treinar ninguém para usar. O problema é que esse tipo de adequação de fachada hoje é mais perigoso do que não fazer nada, porque em uma ação trabalhista, o documento que mostra que a empresa identificou o risco e não agiu pode ser usado contra ela. Diagnóstico sem plano de ação é prova de negligência documentada. E Tati, você tem visto dados, pesquisas ou indicadores que mostram o impacto da saúde mental com as empresas? Os números que mais me marcam são os de afastamento. Mais de 500 mil de licenças por transtornos mentais foram concedidas em 2025, um recorde histórico. E o aumento de mais de 400% nos afastamentos por esse motivo nos últimos anos. Isso sem contar o presenteísmo, gente que está lá fisicamente, mas mentalmente ausente, que não aparece em nenhuma planilha de absenteísmo, mas impacta diretamente entrega, qualidade e clima. E tem outro dado interessante. Existe uma lei que criou o certificado Empresa Promotora da Saúde Mental. Empresas que conseguem esse certificado não ficam isentas de responsabilidade, mas tem um elemento de prova de diligência, o que muda completamente a posição delas numa eventual disputa judicial. Quando a empresa implementa um plano de ação de verdade, isso gera algum resultado mesmo, Tati? O que costuma mudar na prática? Muda a velocidade de identificação dos problemas. Empresas que fazem isso de forma estruturada começam a perceber padrões antes que eles virem crise. Esse time específico está com pico de afastamento. Esse gestor tem rotatividade muito acima da média. Essa função específica está gerando mais licenças do que outras. Esses sinais sempre existiram. A diferença é que, com um sistema de gestão de risco psicossocial funcionando, alguém está olhando para eles antes do desfecho ruim. E o efeito colateral, bom, é cultural. Quando as pessoas percebem que a empresa realmente olha para isso, não só fala, as pessoas falam mais cedo quando algo não está bem, em vez de guardar até estourar. Tati, eu lembrei de um outro ponto e eu queria voltar nele, que eu acho muito importante. Qual que é a real diferença entre obrigação e convicção? Porque uma empresa, ela pode se adequar à norma apenas para cumprir uma exigência,
né? Mas também ela pode usar esse momento para amadurecer a sua cultura. Como que a gente diferencia uma empresa que está olhando para a saúde mental por obrigação e de uma empresa que está olhando por convicção? O que você acha? Tem um teste simples. Pergunte: quem decidiu isso? O que acontece se ninguém estiver fiscalizando? Empresa por obrigação faz o mínimo que a norma pede e nada além disso. E se a fiscalização afrouxar, ela afrouxa também. Empresa por convicção continua o trabalho, mesmo nos detalhes que ninguém vai checar, porque entendeu que aquilo gera resultado, não porque está com medo de multa. Outro sinal prático: empresa por obrigação fala de saúde mental só no RH. Empresa por convicção fala disso também na reunião de resultado, no orçamento, na pauta de board. Quando vira indicador de negócio e não só programa de bem-estar, é sinal de que a convicção chegou. O que muda, Tati, quando a alta liderança ela realmente compra essa pauta? Tudo muda de velocidade. Quando a alta liderança compra a pauta de verdade, ela passa a perguntar sobre isso em reunião de gente, não só na reunião de RH. Ela aceita rever metas que estão sendo cumpridas a qualquer custo. Ela investe em desenvolvimento de líderes de forma estruturada, não como um evento isolado de um dia. E o mais importante, ela tolera o desconforto inicial de descobrir que talvez exista um problema sério em uma área que sempre foi elogiada pelos resultados. Porque muitas vezes a área com melhor resultado financeiro é também a que tem maior risco psicossocial. E só uma liderança de verdade engajada tem estômago para olhar para isso sem se sentir atacada. E como evitar que a adequação à NR1 ela vire apenas um documento bonito, né, guardado ali na gaveta, né, mas sem um impacto real? Conectando o plano de ação a indicadores que a empresa já acompanha de qualquer forma. Turnover, absenteísmo, clima, performance. Se a iniciativa de saúde mental vive em um universo paralelo, desconectada dos números que a diretoria já olha todo mês, ela vai morrer na próxima troca de prioridade. E o segundo ponto: prazo, responsável e revisão, exatamente como a NR1 exige. Não é vamos fazer um diagnóstico e ponto. É esse diagnóstico vai gerar tais ações, com tal responsável e revisão em tantos meses. Sem isso, é relatório. Com isso, é gestão. E qual que é o papel principal na prevenção desse processo? Prevenção é a diferença entre cuidar da pessoa e cuidar do sistema que está adoecendo essa pessoa. Eu sempre digo: você pode colocar quantas salas de meditação quiser, mas se a estrutura de trabalho continua gerando sobrecarga crônica, você está tratando o sintoma e ignorando a causa. Prevenção real significa olhar para como o trabalho é organizado antes de olhar para como a pessoa está reagindo a essa organização. É revisar prazos irreais, processos confusos, liderança sem preparo, antes que isso se converta em afastamento, pedido de demissão ou, no limite, adoecimento grave. Empresas maduras, elas não tratam saúde mental apenas como resposta às crises, né? Elas atuam preventivamente com diagnóstico, plano de ação, a liderança preparada, né? E acompanhamento contínuo. Tati, um ponto que eu acho central nessa discussão é a liderança. Porque muitas vezes a empresa ela até tem discurso, política, benefício, mas a experiência real do colaborador passa diretamente pelo gestor. Qual que é o papel da liderança na prevenção dos riscos psicossociais? Liderança é, ao mesmo tempo, o maior fator de proteção e o maior fator de risco que existe dentro de uma empresa. A mesma pessoa que pode criar um ambiente de segurança psicológica, onde alguém se sente confortável para dizer estou sobrecarregado, também pode, sem perceber, ser a principal fonte de adoecimento do time. E aqui está o ponto que conecta direto com o NR1. Quando a norma fala em identificar e gerenciar riscos psicossociais, boa parte desses riscos nasce no comportamento da liderança. Não dá para terceirizar essa responsabilidade só para o RH ou para um programa de bem-estar. E hoje,
O que você acha, Tati? Como que um líder ele pode adoecer um time mesmo sem perceber? De um jeito muito simples, repetindo o que aprendeu. A maioria dos líderes não tem má intenção. Eles gerenciam do jeito que foram gerenciados. Se a trajetória deles foi marcada por responder e-mail de madrugada é normal, questionar prazo é falta de comprometimento, feedback é só quando dá algo errado, esse repertório vira automático. O líder pode estar genuinamente orgulhoso da entrega do time, sem perceber que está extraindo isso através de medo, urgência constante ou ambiguidade. E o time, na maioria das vezes, não vai dizer isso abertamente, vai simplesmente começar a pedir demissão, adoecer ou entregar cada vez menos. E quais comportamentos de liderança mais impactam a saúde mental dos profissionais? Eu destacaria 4, que aliás você já citou e são certeiros: falta de clareza, urgência constante artificial, cobrança sem prioridade definida e comunicação ruim. Falta de clareza gera ansiedade. A pessoa fica tentando adivinhar o que é esperado dela. Urgência constante esgota o sistema de alerta do corpo, que deveria ser usado só em momentos excepcionais. Cobrança sem prioridade faz a pessoa sentir que está sempre falhando, porque é literalmente impossível fazer tudo para ontem ao mesmo tempo. E comunicação ruim, feedback raro, ambíguo ou só corretivo destrói a sensação de segurança psicológica, que é a base para qualquer time funcionar bem. Sim, todos esses são fatores de risco psicossocial. E, inclusive, são os mais comuns nos diagnósticos que costumam aparecer quando a empresa finalmente vai olhar com atenção. No recrutamento, eu vejo que muitos profissionais, eles não saem apenas da empresa. Eles saem de uma liderança, né? E muitas vezes, quando o candidato relata o motivo de saída, o que muitas vezes o candidato ele não fala, o que verdadeiramente aconteceu, aparece falta de direcionamento, excesso de pressão, ausência de escuta ou insegurança no ambiente. Na sua visão, Tati, saúde mental no ambiente de trabalho, ela começa mais na política da empresa ou no comportamento diário da liderança? As duas. Mas se eu tivesse que escolher onde o impacto é sentido primeiro, é no comportamento do líder, sempre. Política bonita no papel não compensa um gestor que ignora, pressiona ou humilha no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, comportamento de liderança isolado sem suporte estrutural da empresa também tem limite, porque o próprio líder também está sob pressão de um sistema maior. A política da empresa cria as condições. O comportamento da liderança é onde essas condições se tornam experiência real para quem trabalha ali. São duas engrenagens do mesmo motor. Quando uma falha, a outra não sustenta o sistema sozinha por muito tempo. Agora, trazendo para o mercado de trabalho, que é uma pauta muito próxima da Aureon, você percebe que os profissionais eles estão mais atentos à saúde mental na hora de escolher uma empresa? Virou. De um jeito que pegou muita empresa de surpresa. Tem uma mudança geracional real aqui. Estudos mostram que profissionais de alto desempenho já priorizam qualidade de vida em detrimento de salário mais alto. Isso não significa que dinheiro deixou de importar. Significa que deixou de ser suficiente sozinho para reter alguém. E o interessante é que isso não fica só no discurso. Eu vejo cada vez mais gente recusando proposta, recusando, não só pensando, depois de uma conversa informal com algum funcionário atual ou ex-funcionário da empresa que deu sinais de alerta sobre o ambiente. Eu percebo isso de forma muito clara nos nossos processos seletivos, sabe? Hoje os candidatos, eles perguntam muito sobre o modelo de trabalho, benefícios, total peso, é o hub, cultura, liderança, carga de trabalho, demandas, clareza de objetivos e segurança do ambiente. Isso realmente passou a fazer parte da decisão de carreira. O recrutamento ele pode ser considerado a porta de entrada da experiência do colaborador. O que você acha, Tati? É uma relação direta e muitas vezes subestimada. Recrutamento e seleção não é só a porta de entrada da empresa, é o termômetro da saúde organizacional. Quando uma empresa tem turnover alto, quando as mesmas vagas aparecem toda hora, quando candidatos fazem perguntas cada vez mais específicas sobre cultura e liderança antes mesmo de aceitar uma proposta,
Isso é dado de que algo no ambiente está sinalizando perigo. Eu diria que até mais do que a porta de entrada. Ela é a primeira amostra grátis da cultura, a forma como a empresa se comunica durante todo o processo, se ela dá retorno, se ela é transparente sobre a rotina real da função, e não é uma versão polida só para fechar aquela contratação. Tudo isso já é dado sobre como ela trata as pessoas no dia a dia. Quando alguém entra numa empresa e descobre que o processo seletivo foi a parte mais organizada e respeitosa de toda a experiência ali, isso é um problema sério. O oposto também é verdade. Processo seletivo bem feito, ele constrói confiança antes mesmo do primeiro dia de trabalho. E a gente que está dentro de todo o processo seletivo percebe muito isso. O candidato que pergunta sobre política de saúde mental, sobre flexibilidade, sobre como a empresa lida com sobrecarga, isso era raro há 5 anos atrás. Hoje é padrão. E aqui entra o nosso papel estratégico como recrutamento e seleção. A gente não deveria ser acionado só quando a vaga realmente abre, né? A gente precisa estar na conversa de cultura, na conversa de clima, de estrutura de liderança, porque contratar bem para um ambiente adoecido é só você adiar aquele problema. Um processo seletivo bem feito já é em si uma ação de saúde mental. Quando o candidato ele é tratado com respeito, ele tem clareza sobre todo o processo seletivo, recebe um feedback realmente honesto, isso já diz muito sobre a cultura da empresa. O processo seletivo é o primeiro contato com aquele ambiente de trabalho. É a vitrine, né, do que está por dentro daquela empresa. E isso, Tati, de verdade me toca muito. Sabe, a gente tem responsabilidade com a experiência do candidato, que vai muito além do que preencher uma vaga. E Tati, hoje qual que é a mensagem que você deixa para as empresas dentro da pauta de saúde mental que a gente comentou hoje nesse primeiro episódio? Minha mensagem seria: comecem. Mesmo que pequeno, mas comecem de verdade. Não esperem ter o programa perfeito, o diagnóstico completo, o orçamento ideal. A NR1 já deu o caminho. Identificar, avaliar, agir, documentar, revisar. Esse ciclo pode começar numa escala pequena, num time, numa liderança e crescer a partir de aprendizado real. E o convite que eu deixo é: tratem isso como vocês tratariam qualquer outro risco que pudesse gerar acidente grave, porque na prática é exatamente isso que está em jogo. Só que em vez de um acidente físico visível, estamos falando de algo que pode estar acontecendo silenciosamente, todos os dias, dentro da própria estrutura que vocês construíram. Saúde mental do trabalho não é sobre ser bonzinho, é sobre construir empresas que conseguem sustentar resultado no longo prazo, porque são feitas de pessoas que estão bem o suficiente para continuar entregando o seu melhor. E vamos ao encerramento desse primeiro episódio. Tati, muito obrigada pela sua presença e pela profundidade dessa conversa que a gente teve hoje. Imagina, Lê, eu amei estar aqui. Obrigada. E para quem acompanhou até aqui, fica o convite. Olhe para a saúde mental não como um custo, mas como parte da sustentabilidade do negócio. Esse foi o nosso primeiro episódio do Além da Vaga, o podcast da Aureon Talent Solutions. Até o próximo episódio.